Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec, né? Aqui com o Michel do Kardec Tube, o José, o Lauro do canal Estudar Kardec, né? É o trio, que agora é o quarteto. Então, vou passar para cada um se apresentar. Isso aí. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao 14º estudo da obra de Kardec, resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Agora mais do que completo o time, né? Antes era o trio, agora é o quarteto, né? Então, sempre agregando bons amigos e bons estudiosos de Kardec, né? A família vai aumentando. Então, sejam bem-vindos. Não esqueçam de curtir, compartilhar e de mandar questões, né? Eu fiquei sabendo que disseram que eu estava no umbral semana passada, né? Mas fui resgatado. Tinha faltado gasolina no aeróbus, que eu tenho um pouco bônus hora, né? Mas agora eu voltei, consegui lá fazer um servicinho extra, fui resgatado no umbral. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eric. Boa noite, Lauro, Michel. Bom, uma alegria a gente estar estudando essa obra de Kardec novamente, o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Obra importante. Estamos aí na segunda parte, né? Porque tem observações preliminares. Aí tem 4 partes, né? Dos espíritos, manifestações dos espíritos, dos médiuns e das reuniões espíritas. Estamos na segunda parte, manifestações dos espíritos. Hoje começando ali no item 16, né? Então é isso, contamos sempre com a participação de todo mundo, das pessoas que nos assistem. O Alex já deu um oi aí, boa noite, a Mônica também, pessoal que está sempre nos acompanhando. Esperamos as perguntas e a contribuição de todos, um excelente estudo para nós. Boa noite a todos do chat, boa noite, Eric, Michel, José. Que tenhamos aí um bom estudo, né? Que os bons espíritos possam nos inspirar a compreender bem o texto que vamos estudar hoje. Eric. Então, muito obrigado a todos, Herbert, Alex, a Mica, a Vanúzia, Luciana, a Mônica. Então, vamos começar aqui no item 16, né? Então, vou passar para o Michel iniciar. Vamos lá, então. A obscuridade necessária à produção de certos efeitos físicos, sem dúvida, se presta à suspeição e à fraude, mas nada prova contra a possibilidade do fato. Sabe-se que, na química, há combinações que não se podem operar sob a luz, que composições e decomposições ocorrem sob a ação do fluido luminoso. Ora, sendo todos os fenômenos espíritas o resultado da combinação dos fluidos próprios do espírito e do médium, e esses fluidos sendo da matéria, nada há de espantoso de que, em certos casos, o fluido luminoso seja contrário a essa combinação. Então vejam que interessante o que Kardec coloca e que sabedoria para analisar um fenômeno, né? Porque ele consegue dar a justa avaliação para o caso, né? Primeiro que ele deixa a questão da suspeita em aberto, porque evidentemente que quando eu digo que para um fenômeno acontecer, ele tem que se passar no escuro, e isso é um fato, isso acontecia, alguns tipos de manifestações para alguns efeitos físicos só aconteciam no escuro, então isso é algo dado, né, que ele está relatando aí. É claro que Kardec diz, olha, isso é suspeito, porque
tudo que a gente não pode observar da melhor maneira possível, a gente tem que ficar atento. Então vejam o bom senso e como ele não era ingênuo. Mas também ele era muito correto para fazer ciência, analisar fenômenos, né? Porque ele não vai transformar essa suspeita em preconceito. Por isso que ele deixa a suspeita em aberto, que é para a gente tomar muito cuidado, mas ele não exclui esse fenômeno. Ele não vai generalizar dizendo, olha, em todos os casos isso é uma fraude. Não, ele deixa ele mostra que há realmente alguns casos em que o fenômeno só acontece no escuro. Claro que aí ele vai tratar, bom, por que isso acontece? E aí ele faz de novo, como a gente vem demonstrando, uma analogia com a química. Ele sempre busca alguma ciência para fazer uma analogia. Bom, assim como há certas combinações na química que a luz ela influi, talvez seja a mesma lógica para os fenômenos, para esse tipo de fenômeno espírita, né? A luz ela interfere de alguma maneira. Claro que maneira é essa, a gente não sabe, porque a gente não sabe a natureza e a mecânica do processo. Mas nota que por que ele usa a química como exemplo? Para mostrar a lógica, né? Para mostrar que, do ponto de vista lógico, dá para entender o porquê isso deve acontecer, né? E aqui ele deixa muito claro algo que a gente já tinha começado nos outros estudos, a mostrar que o fenômeno espírita é o resultado da combinação dos fluidos do espírito e do médium. Então, aqui é importante a gente salientar esses textos para as pessoas verem como a gente não tira do nada essas informações. Está aqui, né? Um exemplo. O fenômeno espírita ele é um resultado dessa combinação, espírito e médium. E sofre a influência do meio, né? E uma dessas influências do meio é de outros espíritos e outros encarnados, e a gente está vendo aqui um exemplo de uma influência do própria condição material, né? No caso aqui da luz. Então, vejam como é complexo, é uma soma de coisas para o fenômeno se dar, como qualquer fenômeno científico, né? Qualquer fenômeno, ele exige que aquelas condições sejam dadas para que o fenômeno ocorra. No caso, o espiritismo é a mesma coisa. Então, eu enxergo como muito bom senso de Kardec. Ele não exclui o fenômeno, ele tenta buscar uma lógica da explicação, embora ele não dê explicação do ponto de vista da natureza, da mecânica, fazendo uma analogia com a química, mas também ele não abre aqui algo que pudesse levar à fraude, né, ou à ingenuidade. Ele diz assim, isso acontece, mas muito cuidado, porque todas as suspeitas são possíveis quando o fenômeno tem que ocorrer no escuro. Então é sempre na justa medida que Kardec faz essa análise, né? Passo para vocês. Eu acho que o Michel comentou bem sobre esse item 16. É isso que a gente sempre quando vai explicar para as pessoas que o espiritismo é uma ciência e que ele investigou fenômenos da natureza, por vezes é difícil explicar isso. Não é difícil explicar, na verdade, é fácil explicar. É difícil vencer o ceticismo das pessoas com relação a isso, né? E isso é que é mais difícil. Porque, enfim, as pessoas assumem que o espiritismo é uma religião, que esses fenômenos são fruto da crença dos espíritas e não fenômenos que tenham ocorrido de fato na realidade, né? Esse é o grande problema quando a gente vai se referir a esses fenômenos para essas pessoas. Então, quando a gente está tratando desse tema, nós sempre ressaltamos isso. Olha, o fato de o fenômeno se comportar desta maneira não é uma escolha, um desejo de Kardec, né? Ele inventou os fenômenos dessa maneira, não. Os fenômenos existiram, eles ocorreram dessa maneira e eles têm essas características. Se o fenômeno ele não ocorre sob a luz do sol, só ocorre no escuro, a natureza funciona assim.